começar logo com a porrada, né? Porrada, né? Pronto, vamos lá. Vamos para essa resenha do Zé Lucas, né? Notícias dando conta aí da presença de olheiro, no caso aí do Real Madrid. Essa informação, inclusive, a gente confirmou com pessoas ligadas ao clube e também não ligadas ao clube. O bom é isso, tem ligada e tem desligada do clube, vamos brincar com a expressão. Mas a verdade, Zé Lucas jogou ontem, né? Só para a gente detalhar aqui, capitão, está muito bem, obrigado. O Brasil bateu a Venezuela, o gol foi já aos 43 do segundo tempo. Isso dava um rock, dava um sambão da porra, né? O gol do Luiz Eduardo foi marcado aos 43 do segundo tempo e o Brasil vence a Venezuela, assumindo a liderança do grupo B do Sul-Americano Sub-17. O Brasil tem 7 pontos, precisa apenas de um empate, Valfrido e torcida rubro-negra, para avançar aí para a próxima fase, que é a semifinal, né? E, claro, garantindo a vaga, se assim for, e vai ser, se Deus quiser, para o Mundial da categoria. Isso é bom demais, né? Porque o capitão é da nossa equipe, Sub-17, e eu não tenho nenhuma dúvida entre essa história de mercado da bola, que esse menino volta para ser titular do esporte, pelo que a gente viu. Concorda em número, gênero e grau, ou só em número e gênero, ou em grau, enfim, como é que você concorda? Ou discorda? Eu concordo e é algo que eu venho falando, que eu quero ver essa dupla de volantes no esporte ainda, o Rivera jogando junto com o Zé Lucas, que eu acho que vai dar liga, vai ser um companheiro de volância ali que vai ainda levantar o nível de Zé Lucas ainda mais, jogando na sua posição. Importante lembrar sempre que volante é segundo volante, né, o Zé Lucas, e ele vinha ali cumprindo o papel do primeiro volante, que hoje o Rivera faz com maestria. Agora o Zé Lucas voltando, eu tenho certeza que ele vai se destacar ainda mais no esporte e se destacar com os olheiros que já estão observando aí a nossa joia da base. Provavelmente teremos em breve mais uma venda milionária aí para o esporte, se consolidando nesse mercado direto, né? Sem intermediários, sem precisar ir para o sul-sudeste para poder ser observado pelos grandes times da Europa. O primeiro a chegar foi o Fábio Medeiros, e a gente tem que dar toda, né? Porque a galera chega cedo aqui, e quem chega cedo pega um dos melhores lugares. Reinaldo Rocha, a respeito de Zé Lucas, toda vez, deixa eu botar na tela, toda vez que dizem que é um time, quando o clube vai vender, é um time que não tem nada a ver e ninguém sabia. A prova viva é Pedro Lima. O que aconteceu com o Pedro Lima, Reinaldo Rocha, foi o seguinte: estava encaminhadíssimo para o time do Chelsea. Do Chelsea. E aos 43, fazendo alusão até à vitória do Brasil contra a Venezuela pelo Sub-17, houve uma proposta melhor e o Chelsea disse: não, meu preço é esse, não mudo não. Aí, achando que o Guri e seu staff iriam ir para o Chelsea, porque, no caso, o Chelsea teria mais vitrine em cima do Wolverhampton. Ledo engano, a turma quer dinheiro, não participa, e sabia que e minutagem também, né? Minutagem, dar espaço. Talvez uma estratégia. Dentro do Wolverhampton ele teria mais chance do que propriamente jogar no Chelsea já de cara, né? Tem isso também, que o Chelsea a concorrência é maior. Não diminuindo aqui o Pedro Lima, mas a gente sabe como é que é sul-americano chegando na Europa, se não tiver o nome como outros, né, gigantes chegaram lá no futebol. Lembrando também que tem o Matheus Cunha no Wolverhampton, que também foi da base do esporte, né? Então, tudo isso tem uma série de questões aí. A negociação não é só foi vendido para tal clube porque só chegou essa proposta. Vários clubes começam a sondar. Existe a questão financeira, existe a questão do empresário, existe também a vontade do jogador. A gente viu aí há pouco tempo até o Neymar dando entrevista que estava tudo certo para ele ir para o Real Madrid desde que ele tinha 13 anos. Ele foi para o Real Madrid treinar, só que ele pediu para o pai dele: eu não quero ficar aqui não, quero ir embora. E com 13 anos ele voltou e não ficou no Real Madrid, e no fim das contas foi para o Barcelona, para o maior rival. Então, tem muitas questões envolvidas que a gente não tem conhecimento também, e são vários detalhes que a gente só vai saber depois de uma negociação concluída.
E o Wolverhampton não é um time fuleiro, não, minha gente. Não. Qualquer time que participa da Premier League tem muita bala na agulha. Isso. A divisão de cotas lá é diferente, o negócio é diferente. Isso. Então, o Pedro Lima ele não foi para qualquer time, não. O Diego está fazendo uma pergunta bem massa, valeu também, né? Mas quem sairá para a vaga de Zé Lucas? Acho difícil para tirar Oliveira de titular, já que os portugueses são apadrinhados por ele, né? Ele é o sujeito oculto da frase é Pepa. Cara, eu não sei quem vai sair. Eu só sei que Rivera e Zé Lucas, ao meu ver, complementam uma função defensiva de que o Lucas Lima está sentindo dificuldade e o Sérgio Oliveira não marca nem a sombra dele. Ele não marca nem a sombra dele. Ou seja, na primeira divisão, para mim, Zé Lucas é o encaixe do Rivera e depois a gente vai ver quem vai poder ali. Enfim, é futebol. Bora ver o que vai acontecer. Quem vai sair, o problema não é meu, é de Pepa, mas assim, eu acho que o Zé vai ter uma função muito boa complementando o Rivera na primeira divisão, no caso o Valfrido. E é bem possível, você vê que ele já escalou. Eu acho que ele tem que entrar. E mesmo que ele não entre, gente, a gente tem que pensar o seguinte, como a gente eleva o nosso nível de elenco. Porque a gente coloca Rivera e Zé Lucas, mas o Zé Lucas ele pode entrar no lugar de Sérgio Oliveira no segundo tempo. Tem uma série de coisas que podem acontecer aí. São 5 substituições por jogo. A gente tem aí uma gama de opções em que a gente não caia, como aconteceu, por exemplo, com o Retrô, porque quando a gente começou a ter substituições, o Sport caiu vertiginosamente, e talvez no jogo da Série A isso seja pior ainda. A gente tem aí derrotas por falta de nível do banco de reservas, e quando a gente tem o Zé Lucas ali disputando a volância com o Sérgio Oliveira, e em alguns jogos, inclusive, podendo ter os 3 volantes, Rivera, Sérgio Oliveira e Zé Lucas, se a gente pega um time que vai atacar mais o Sport, que o Sport precisa estar melhor defensivamente, ter um balanço defensivo melhor, é possível jogar os 3 e a gente abrir mão daquele ponta de lança e colocar o Lucas Lima do jeito que ele... O Pepa já colocou umas 2 vezes ali o Lucas Lima no lugar de Lobato, e aí ele não joga tão enfiado, ele pode jogar um pouquinho mais recuado, a gente não tem aquele ponta que vai lá quase para a bandeira do escanteio. Então, existem opções táticas, existe mudança de esquema, tudo isso o técnico ganha para isso e ele vai saber, ele precisa saber fazer o time jogar com outras peças. Então, o mais importante é a gente ter essas peças à disposição. O Atencio voltando, tudo isso é importante para o clube, para a gente ter uma elevação do nosso nível aí, e dá para jogar junto sim. E dependendo do jogo, vai ser inclusive necessário essas 3 peças jogarem juntos para o Sport ter uma competitividade maior. Pois é, e vai ter notícia daqui a pouquinho, né, aqui na Euprática Sport, de DM rubro-negro, tá? A gente vai falar do DM do rubro-negro aí, 2 peças. Enfim, daqui a pouco a gente conversa, você vai ver vídeo aqui, vai cortado, vai estar tudo direitinho aqui, destrinchado para vocês, inclusive. Cara, eu fui atrás dessa informação sobre o Zé Lucas, para ver se realmente já surge, né, umas informações assim, assado, e ou não é, tá certo ou não tá. Com certeza, Real Madrid está de olho. Informação que o clube, que o Sport Clube Recife já sabe dessa presença aí, dessa visualização para o Real Madrid. Mas o que eu soube é que tem mais clubes observando, não somente o Real Madrid. Por alto, tá? As primeiras vistas que eu dei aqui para fazer uma mini entrevista com contatos, né? Não necessariamente diretos ao clube, tá? Só para adiantar aqui, ou seja, a coisa não fica milindrada ou limitada, melhor dizendo, milindrada não, limitada também a informações de pessoas dentro do clube, mas o clube oficialmente já sabe, tá? Que tem clubes no titular da de primeira linha, no caso da Europa, atrás do guri aí observando, então isso é muito bom. Além do Real Madrid, tá? Pela primeira olhada que eu dou aqui, tem mais de um da Espanha, Real Madrid tem outro, Inglaterra um, e ao que parece um da Itália. O da Itália ainda vou dar uma confirmada, mas Inglaterra e 2 da Espanha. Um é Real Madrid, conforme a turma está comentando, e está confirmada essa informação. O outro eu ainda não descobri. Lembrando
que a coisa ainda é muito primária de observação, de estar o cara olhando o jogo para ver qual é, etc, etc, etc. Não dá para a gente cravar literalmente que isso aí vai andar, mas, porra, o cara sub-17, titular, já com carreira no profissional do esporte. Por isso que, inclusive, por esse know-how, ele é, né, um dos motivos aí para ele ser capitão da equipe dos guris lá. Vai para o Mundial, porra, né? Capitão, com a idade que tem, o esporte está abrindo, aliás, abriu um mercado, por isso que eu disse, o esporte não vai deixar de dar vaga para guris que realmente chamem a atenção. O esporte descobriu como administrar esse tipo de situação com os principais mercados do mundo, tá certo? O Brasil, então, volta a campo, a sub-17, às 18h30, horário de Brasil, para enfrentar o Equador, tá? Amanhã, né? Isso, no caso, sábado amanhã, tá? Então, a vaga vai ser disputada, já valendo vaga nisso daí, terminando empatado, o Brasil passa a semifinal, garantindo, no caso, a Copa do Mundo da categoria. E eu não tenho dúvida que o Zé Lucas está nesse time, né? Então, não sei se para agora, para amanhã, para depois da Copa, não sei, mas que o menino está muito encaminhado e eu não duvido que saia bem antes do previsto aqui do esporte, né, de todo mundo. Só tem uma coisa que eu acho, porra, que sai da política do clube, né? E não dá para brigar com os caras. Eles não compram deixando o percentual com o clube, né? O clube ganha um X porque foi o fomentador do atleta, mas eles compram tudo, ó, ou tudo ou nada. Claro que o esporte vai querer vender tudo e ficar com o percentual das negociações. O que é bom por um lado, mas por outro eu estou tão acostumado e eu acho tão legal fazer negociação deixando um percentual do passe para uma outra... Tá entendendo? E ficar nessa... O ideal é isso, mas nem sempre dá, né, com esses mercados, né, Valfrido? O ideal é aproveitar a valorização, assim como foi o modelo de mercado de Vitor Gabriel, por exemplo. Vitor Gabriel ele estava escanteado, foi para o Inter e o Sport manteve ali 40%. Então, numa futura negociação que vai ocorrer, porque ele também já está sendo sondado por clubes da Europa em relação ao Inter, o Inter vai ter a parte dele, que são os 50% que ele vai comprar, mas o Sport manteve ali 40%. Então, nessa segunda negociação com um valor muito mais alto e com a vitrine do Internacional, que querendo ou não, o sul do país, o sudeste acaba conseguindo valores mais altos, o Sport consegue abocanhar uma parte grande aí dessa negociação. Já com times da Europa, não. Ele compra tudo como vai ser com o Inter. Quando ele for comprar Vitor Gabriel lá do Inter, ele vai querer, não, quero comprar os 40% que é do Sport, quero comprar os 10% que é do Atlético e os 50% que é do Inter. E assim vai. Então, mas é importante vender direto, porque aí os valores são completamente diferentes, né? Até pela moeda que se compra, tudo é diferente, e a capacidade financeira também do comprador é muito diferente. Então, é importante essa abertura do mercado do esporte direto para a Europa. Pois é. Então, a resenha é feito, é fato, né? Não tem negócio, quem sou eu para dizer isso? Mas a gente confirma também, assim como vários colegas aí da imprensa já colocaram essa possibilidade. Então, o Zé Lucas é sim, né? A gente esticou aqui Real Madrid, mas tem mais clubes, tá? E a gente vai continuar, claro, até o momento que a gente descubra mais alguma coisa. Certinho? Então, isso já deve fazer um zum na Europa, e zum é bom, né? Porque o mercado da bola vai, daqui a pouco tem mais gente olhando, e assim como a gente não gosta, mas quando é do lado de cá, a gente gosta, né? Desse leilão que possa, porventura, vir a acontecer. Tanto leilão que o Wolverhampton levou, né, do Chelsea, a gente ganhou ainda mais do que poderia nesse sentido.